Aleluia, Jesus. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Jesus, nós agradecemos pela Tua presença, Pai. Agradecemos, Senhor, porque não tem nada de maior valor, nada que nós possamos buscar de todo o coração, a não ser a Tua presença, Jesus. E o Senhor nos contemplou com um toque da Sua glória, agora já desde o momento do louvor, desde o momento de abertura do culto, Jesus, já pudemos sentir a Tua presença, Pai. Te pedimos que o Senhor permaneça no nosso meio, durante essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que eu não atrapalhe aquilo que o Teu Espírito Santo quer agir, quer fazer nessa manhã, Jesus, que eu simplesmente possa entregar o recado, Senhor, eu possa simplesmente entregar aquilo que o Senhor tem no coração, Jesus, para que a gente possa sair daqui praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes, Pai. Vem com o Espírito de revelação sobre nós agora nessa manhã, Jesus. Nós Te honramos, nós Te amamos, Senhor, engrandecemos o Teu nome, Pai. Amém e amém. Amém, meus amigos, vocês estão felizes? Poderoso demais. Aleluia. Deus tem colocado uma mensagem no meu coração. Eu gosto de falar que eu até tenho às vezes o costume de falar, né? O Espírito Santo está me incomodando com alguma coisa. Mas o Espírito Santo, na verdade, ele não incomoda, né, gente? Na verdade, o Espírito Santo, ele está nos mostrando algo, né? Quem se incomoda com isso somos nós. O Espírito Santo não está ali para nos incomodar de alguma coisa. Mas ele me incomodou essa semana. Mas ele tem falado comigo essa semana. Na verdade, assim, já tem alguns meses sobre esse tema, mas essa semana cada vez mais aflorado sobre isso. E o tema da minha mensagem é o Evangelho do quase cristão. Eu conversei, esse tema surgiu de uma conversa que eu estava tendo há uns 4, 5 meses com o Duar sobre isso e tal. E aí ele me comentou até sobre um livro, achei interessante o nome. Não era esse o nome, era só Quase Cristão o nome desse livro. Eu falei assim, cara, eu vou plagiar esse título aí, porque é mais ou menos isso aí que tem aflorado dentro de mim. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas depois disso, de meses para cá, aprofundar alguma coisa um pouco mais, né? Porque eu senti que isso é quase que uma denúncia, um anúncio de algumas coisas que tem a ver com essa nossa geração e as próximas gerações, né? E quando a gente fala de conflitos de gerações, parece que a gente está falando só de tecnologia, às vezes, né? Mas no fundo a gente está falando de valores e estilos de vida que cada um tem. Eu acho que aqui no nosso meio a gente tem pelo menos aí 4 tipos de gerações, né? Os baby boomers, né, que de 46 a 64, assim, que nasceram num tempo reconstrução do mundo pós-guerra. Eles acreditavam muito naquele trabalho duro, na estabilidade, na lealdade, o sonho de ter a casa própria, um emprego fixo a longo prazo, família estruturada. Aí a gente tem a geração X ali de 65 até mais ou menos os anos 80 ali, que já é aquela geração que cresceu vendo os pais trabalharem demais, começou a valorizar algumas autonomias, equilíbrio, empreendedorismo, né? Foram chamados muitas vezes de céticos, porque aprenderam a questionar algumas coisas e buscar alguma independência. Aí a gente chega na minha geração, né? Os millennials, né? Que a gente fala, que é ali de 81 até mais ou menos 95, 96. Eu sou de 89, né? O finalzinho ali dos anos 80. Que já é essa geração que pegou essa transição para uma era digital. Pegamos o início dela, né? A gente valoriza muitas vezes a experiência acima de uma posse. São mais fluidos, conectados muitas vezes. Troca de emprego sem culpa alguma. Marcados muitas vezes por algumas crises econômicas. Talvez isso tenha sido um dos geradores. Mas aí vem uma geração chamada geração Z,
que essa é a geração que já nasceu ali no digital, a galera dos anos 2000 até 2010, que é a geração que ficou adulta, né, há pouco tempo. É uma geração que nunca viu um fax, por exemplo, né, um Walkman, nunca discou um 9090 antes de fazer uma ligação, né, fazer uma ligação, pouco sabe, a galera que deu risada já começa a entregar a idade. Mas essa geração ficou adulta, né? E curiosamente, né, a gente tem algumas gerações que elas querem ser contracultural. E de forma contracultural é uma geração que tem começado a resgatar alguns valores, assim. É uma que as outras gerações tinham deixado de lado, talvez a geração millennial, né, a geração dos punk ali e tal, e talvez como contracultura uma geração que tem resgatado algum conservadorismo. As pesquisas mostram que é uma geração que está vindo com mais sobriedade, bebendo menos, né? Saindo menos para as baladas, cuidando mais da sua saúde, até em questões morais e ética. Mas e é muito importante falar que o que eu estou falando sobre um anúncio e uma denúncia, né? Porque isso mostra em pesquisas que há uma curva que está crescendo. Não estou falando que toda geração... Talvez eu falando isso, você fala, ô louco, mas se eu conhecer 10 pessoas dessa idade aí, 9 é tudo zoado. Mas é uma crescente, é uma pesquisa e tem cada vez mais se buscado isso. E esse choque dessas visões gera uma tensão, mas também é uma oportunidade, né? Porque cada geração traz sua ótica, traz uma lente única. E o nosso verdadeiro desafio é como que a gente faz essas gerações se encaixarem ao invés de se chocarem, né? Muitas empresas, se você começar a observar hoje, já tem se adequado a esse, entre aspas, novo mercado, né? Coca-Cola Zero, por exemplo, ela está basicamente ultrapassando o consumo da Coca-Cola normal. Grandes marcas de cerveja deixaram de usar lá, talvez, a mulher sexualizada nas suas propagandas e estão investindo, talvez, muito em zero álcool. Um exemplo disso, o principal evento do mundo, multimodalidades esportivas, que é as Olimpíadas, em que o seu maior patrocinador master era uma marca de cerveja sem álcool, dizendo que você poderia fazer essas atividades físicas, beber a sua cerveja, que não tem álcool, e não iria afetar a sua saúde. De uma geração baladeira que virava à noite nas festas, nas baladas, a gente vê cada vez mais casas noturnas fechando, porque é uma geração que ficou adulta e prefere talvez um bom restaurante, boas comidas, eventos que terminem mais cedo. Aquela geração que eu sempre brinco assim, que você vai numa festa, você já procura um lugar para você sentar, porque não dá para ficar de pé muito tempo, meia lombar que eu diga, né? O Café Conceito lá de Taubaté, esses dias eu estava vendo, eles já entenderam isso daí, e eles fizeram uma balada no café que começava de manhã, com DJ, com tudo, e era servido lá, cafés e tal. Porque é uma geração que não gosta de ficar até tarde, né? Vamos dizer assim. É uma geração hoje que o maior sonho de profissão é ser influencer, ser TikToker. E talvez isso choque com a relação dos mais antigos, né? Por que eu falo que dessa diferente ótica, que ao invés de se chocar, a gente deveria entender e completar as lentes, né? Talvez alguém pense que, ó, é vagabundo, não quer trabalhar, quer só ficar fazendo dancinha. Talvez o vagabundo acabe ganhando bem mais dinheiro, cara. Tô brincando. Mas daí, o que tem a ver, né? Com ser um quase cristão, o evangelho do quase cristão. É sobre umas gerações, essa e as próximas, estarem de certa forma aumentando a sua moralidade, a sua ética. Claro que ainda longe, mas ficando cada vez mais certinha. Uma geração que tem buscado algum tipo de conservadorismo, mas ao mesmo tempo ela é mais líquida, mais rasa, talvez. E qual que é o meu incômodo com relação a isso, né? O que o Espírito Santo me incomodou? Ó, incomodou nada. Se a gente confunde valores morais, éticos, a gente não consegue compreender uma vida transformada pelo Espírito Santo. Se a nossa pregação do Evangelho for cada vez mais sobre sermos pessoas melhores, sobre termos uma moral mais elevada, uma ética, né, bons costumes, e não tiver a cruz, daqui a pouco o que isso vai diferir
de alguém que nunca conheceu Jesus? Nada. Romanos 12:2, ele vai dizer assim: não se conforme, não vivam, né, conforme os padrões desse mundo. E é muito fácil a gente falar isso olhando para um mundo de podridão. É muito fácil a gente falar isso olhando lá fora, um mundo obscuro, um mundo cheio de coisas ruins, né? Todo zoado. Mas e quando o padrão do mundo for moral, ético, de bons costumes? Como que a gente vai não se conformar com isso? Como que a gente aplica isso na nossa vida? Então, o que eu quero dizer é que esse fenômeno, entre aspas, das boas condutas, eles podem estar sutilmente, sorrateiramente substituindo a cruz. Eu não quero entrar no mérito de uma igreja ou outra, mas talvez esse tempo seja o tempo em que mais pessoas estão indo para igrejas por identificação. O que é isso? Identificação, eu me identifico com os ensinos de Jesus, eu me identifico com o que a Bíblia ensina. Identificação não é uma identidade. Então o novo moralismo faz parecer um reino, mas que não tem o rei. Não se conforme com o padrão do mundo. O novo padrão nem sempre é escancarado, pecaminoso. Às vezes ele pode ser bonitinho, de uma forma sutil, de uma forma nas entrelinhas. E o perigo é justamente o cristão se sentir confortável nessa nova moralidade e parar de se conformar com o mundo e confrontar o mundo com a cruz e a ressurreição. Então, tipo assim, a gente cada vez mais vê pessoas que não vão toda semana na igreja e tal, não sei o quê, estão participando de todas as coisas, mas talvez não esteja mudando tanto de vida. Então, se conformar com o padrão do mundo pode ser bem sutil e pode significar ficar apenas moralmente aceito, só que espiritualmente neutro. Olha o que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 26. Só para contextualizar, Paulo estava ali preso, né? Acusado pelos líderes judeus ali, né? De profanar. Ele já tinha passado outras audiências e ali ele se encontra à frente do rei Herodes Agripa II. Esse rei era o quarto da geração, da dinastia ali dos Herodes, né? A gente teve o Herodes o Grande, que é o do nascimento de Jesus, né? Que mandou matar todos os meninos. Depois teve o Herodes Antipas, que foi aquele que governou na Galiléia, mandou matar João Batista, né? Aquele que participou do julgamento de Jesus. Temos o Herodes Agripa I, que era aquele que perseguiu a igreja, que mandou prender Tiago, mandou matar Tiago e prendeu Pedro. E esse era o último rei Herodes Agripa, o último dessa dinastia, quem Paulo estava na frente dele para fazer a sua defesa. Então Paulo levanta ali para fazer a sua defesa naquele tribunal ali, junto com o rei, o imperador. E gente, esse é um dos textos, uma das pregações, entre aspas, mais absurdamente incríveis da Bíblia. E é por isso que eu queria ler junto com vocês, do versículo 1 ao 29. Nossa, já vamos fazer cara feia já, né? Meu Deus, gente, a gente tem que acostumar com a ler a Bíblia, vem? Eu trouxe a minha Bíblia de papel para ler aqui, mas eu falei assim, cara, a letra está muito pequena, não vou enxergar. Daí em casa eu enxergo, né? Porque eu estou mais tempo, eu estou mais assim. Não que eu não leia a Bíblia em casa. Versículo 1 de Atos 26 vai dizer assim: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. E Paulo começa o seu discurso. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus.
Então está falando aqui que ele conhece o rei Agripa ali, porque ele conhece os costumes judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Então ele está se colocando no lugar de que, cara, todos os judeus conhecem quem eu sou. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu eu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Ou seja, eu era o mais religioso, eu era o mais assíduo, eu cumpria todos os mandamentos da nossa religião, né, os fariseus ali. E agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Aqui ele está falando da ressurreição. Então o que estava divergindo ali era justamente a ressurreição, né? Não os mandamentos em si, não as leis sendo praticadas, mas a ressurreição. Esse era o ponto de divergência. A qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, almejam alcançar. É por causa dessa esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Tipo assim, como que vocês não acreditam, né, que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, eu pensava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos, ou seja, matei muitos na prisão. Quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Então, eu perseguia cristãos, eu matava os cristãos ali que estavam defendendo o nome de Jesus e mandava eles presos. Eu ia de sinagogas em sinagogas, né, de igrejas em igrejas, obrigando eles a blasfemar contra Jesus. E se ele saísse da cidade, ele ia de atrás em outra cidade também para perseguir. Mas aí, a partir daqui, ele começa a contar a sua conversão. É lindo demais. Com isso em mente, eu parti para Damasco. Com isso em mente, que catar os cristãos lá e arrebentar com tudo. Levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, quando eu seguia pelo caminho, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós em terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como nas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então aqui Jesus já estava comissionando Paulo. Ele vai pregar para os gentios ali, para os desviados, porque não conheciam, para tirar ele das trevas e levar eles para a luz. Verso 19: assim, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas eu anunciei primeiramente aos de Damasco, né, já estava indo para lá, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, eu permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto aos pequenos quanto aos grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Isto é, que Cristo deveria morrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos.
anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Então, qual que é a centralidade da pregação de Paulo para todas as pessoas? Era justamente isso, que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Aí nesse momento ali, Paulo é interrompido por Festo, o imperador. Verso 24. Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudar. Tá quase igual a minha esposa, que às vezes ela fica... Tô brincando, amigo. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, eu digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo é do conhecimento do rei, ou seja, eu não estou fazendo nada obscuro aqui, nada escondido, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que em nenhuma dessas coisas é oculta, pois nada se passou em lugar escondido, por isso pergunto, ó rei Agripa, nisso ele já fala com o rei: o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Verso 28. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo responde: peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser como eu, mas sem essas correntes. Muito bom, né? Aleluia. Viu, gente? Eu falei que ia ser um texto bom, não era, né? Então estava ali Paulo, né? Tipo, todo fazendo a sua declaração, toda a sua defesa. Paulo, aquele que enfrentou diversas lutas, suportou um monte de cadeias, sofreu açoites, né, perseguição, depois foi açoitado, foi preso, sofreu naufrágio, ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo, né, passou fome, Paulo ali teve sede, sofreu injustiça das mais severas mãos dos homens, para quê? Para pregar o evangelho, para que as pessoas se arrependessem. Paulo mesmo preso ou livre, né, na cadeia ali ou nas praças públicas, todas as vezes que era aplaudido ou apedrejado, né, ou que recebia sorrisos de boas-vindas, ou que recebia bicuda, né, amado ou odiado, Paulo estava fazendo o quê? Pregando o evangelho. Aleluia. Mas vamos ficar ali no final dessa defesa dele. Paulo está no auge da sua defesa. Sabe quando você está construindo uma coisa e você vai chegando lá no auge, você está lá. Às vezes acontece comigo assim: putz, eu estou lá no meu tempo com Deus. E cara, nossa, começa uma coisa meio botando a lenha ali, você está meio devagar. E aí, cara, de repente você está chegando no lugar assim, ó. De repente você está quase sendo arrebatado por Deus assim. Daí toca o interfone, daí você, opa, peraí, deixa eu lá atender. Que lá em casa, como eu moro no condomínio, às vezes é correspondência do vizinho. Tipo, o Mercado Livre, assim, que o vizinho comprou, daí não está em casa, toca lá no nosso. Eu falei assim, cara, não acredito. Eu estava agora aqui no terceiro céu já. Mas enfim, sabe quando você está construindo algo e chegando no seu ápice, para você encerrar aquilo ali, sabe aquela, você botar o óculos do turn down for what? Daí você, tipo assim, dá aquela lacradona. Na hora que você está chegando assim, naquele final, vai lá o imperador: pera, Paulo, você está louco, cara, para. E aí o Paulo: não, eu não estou louco, né? Eu não estou louco, imperador. Você sabe que tudo que eu acabei de falar aqui, nada eu vivi escondido, tá? Tudo à mostra para todo mundo. Só que aí Paulo já deixa o imperador de lado, assim, por quê? Porque o imperador ali era romano, ele não conhecia os costumes ali dos judeus, talvez realmente ele tenha pensado que o Paulo estava louco. Mas aí ele já tipo, tá, beleza, mas eu vou falar com o rei aqui, eu quero falar com o chefe, sabe? Aquela coisa assim, vou falar com o rei. E aí Paulo chega pro rei, né? Você crê nos profetas? Cara, acho que nesse momento, todas as pessoas ali, sabe, se viram pro rei e esperam a resposta dele, porque essa pergunta foi extremamente fria e calculista. Porque o rei Agripa, ele era judeu, então se ele fala que ele não crê que os profetas falavam, anunciavam, ele se queimava com todo mundo. Pensa, o rei se queimando com todo mundo. Mas se ele fala
Sim, eu creio. E aí Paulo poderia falar o quê? Aham, te peguei, então você crê que viria o Messias, ele ia morrer e ele ia ressuscitar. Só que Paulo, ele foi até educado, né? Nem deixou ele passar por esse constrangimento. Paulo mesmo já responde, né? Tipo assim, você crê nos profetas? Eu sei que você crê. Eu sei que você crê. Porque o ponto central é a ressurreição. A nossa mensagem, a nossa pregação, a nossa vida, ela nunca vai ser completa se nós não falarmos da ressurreição. Se nós falarmos só que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, amém? Aleluia, porque é isso que faz com que Ele viva hoje, amém? E aí a gente tem esse versículo aqui, chave, que é daí que saiu o tema dessa mensagem. Em que o rei se dirige a Paulo e fala: por pouco você não me convence ao me tornar cristão. Aqui que mora o perigo. Quase, por pouco, por um tris. Nossa, mais um pouquinho. Se não fosse talvez aquela interrompida que o imperador deu, putz, poderia ser que você fosse me convencer, né? Meu pai sempre usou essa frase comigo diversas vezes, né? Se não fosse o quase... Eu não sei se mais alguém aqui tinha isso, mas eu cresci com esse trauma, né? Se não fosse o quase. E aí eu começava sempre a reformular a frase na minha cabeça, assim, ó. Geralmente ele me zoava quando o meu time perdia, o Grêmio lá. Daí eu falei assim, mas quase ganhou. Daí ele falou assim, se não fosse o quase... Tipo, ó, tirei 69, a média era 7. Nossa, quase tirei a média. Ele, se não fosse o quase... E aí eu começava a reformular, né, essa frase. Eu falei assim, nossa... Realmente essa frase é muito boa, né? Porque, tipo assim, se eu tiro o quase, vira uma vida perfeita, né? Tipo, o Grêmio ganhou. Não era o Grêmio que quase ganhou. Eu passei por média, né? Não era o quase passei por média. Mas é um negócio meu aqui. Deixa eu tomar uma água. Mas quantos quase, né, que a gente passa no nosso dia a dia... Exemplo, né? Quase passei no vestibular esse ano. Então você reprovou. Quase cheguei no meu horário do voo. Então você perdeu o voo. Quase, a Fábio essa semana quase acertou o ponto da comida dela. Eu falei, tá cheirando queimado alguma coisa? Aí, passou um pouquinho. Então não acertou. Quando eu trabalhava com fotografia, eu tive muitos quase assim, né? Tipo, até eu começar a aprender um pouco mais, né? Eu sempre fui da fotografia esportiva, então era um monte de jogo lá e tal, fotografando. Daí, cara, quase peguei o lance do gol ali. Não peguei. Quase acertei a manobra. Na hora que ele tava no ar ali, quase que acertei. Só que na hora que a foto ele já tinha passado. Só que acontece que esses quase, cara, da nossa vida ordinária, no dia a dia, a gente quase sempre, se não fosse quase, a gente tem como recuperar, né? Tipo assim, quase, sei lá, queimei o arroz ali, né? Não deu, quase acertei, queimei o arroz. Pô, vou lá, vou fazer um outro arroz. Na fotografia lá, quase peguei o lance do gol, mas, cara, tem o resto do jogo inteiro para eu pegar uma outra foto boa, entendeu? A gente tem outras oportunidades para quase tudo. Porque tem quases que são irreparáveis. Que são aqueles quase que falam de vida ou morte, né? Só existem ali 2 tipos de pessoas nesse tipo de quase. As que sobrevivem e as que não. Você pega um cirurgião que vai fazer uma cirurgia extremamente complicada e ele volta com a família para dar notícia, ó, a cirurgia foi quase bem sucedida. Morreu. Quase bem sucedida. Então, mas pode ser... Para você que veio aqui hoje, não falte quase nada para você ser salvo. Quase nada para você se tornar um filho de Deus. E esse quase é o intervalo entre você e a sua salvação. É um caso de vida ou morte. Amém? Aleluia. Esse quase é a distância que tem entre o desejo de você ser salvo e você ser salvo. A Bíblia diz que o rei Agripa, ele entra para um grupo de pessoas.
quase salvos, quase convertidos, porém perdidos. Então nunca ache que é cedo demais, nunca ache que vou deixar para depois, nunca postergue as coisas do Senhor, né? Eu já falei aqui numa pregação sobre o meu problema com procrastinação, mas quando você começa a procrastinar coisas que não são procrastináveis, que não deveriam ser, porque existem coisas que você pode postergar, como eu falei, tem os quase do dia a dia, que se você posterga, que você vai lá e faz depois, você tem novas oportunidades. Mas graças a Deus, Deus é misericordioso, né? Ele é tardio em irar-se, a Bíblia nos garante isso também. Por quê? Porque Ele quer que todos sejam salvos, amém? Mas olha que incrível como que Paulo responde a essa afirmação. Eu gosto de visualizar a cena, né? Eu tenho esses problemas, então eu acho que tipo assim, nesse momento Paulo está ali diante do rei e falou assim, nossa, quase, por pouco que você não me convence. Aí Paulo vai lá, se dirige à galera, né? Por pouco ou por muito, não quero nem só você, mas que todo mundo aqui seja igual a mim. Aí sabe quando você, eu não sei quantos aqui, nossa, minha cabeça, quantos aqui, tipo, já tem lá, sei lá, você tá vendo um vídeo, assim, a pessoa tá conversando, daí ela pega e olha pra câmera, né, o furar a quarta parede que fala. Então você tá lá, você tá vendo um vídeo que alguém tá conversando, isso tem muito em série de comédia, essas coisas assim, daí ele olha pra câmera como se estivesse falando com quem tá assistindo, né. Eu acho que Paulo fez exatamente isso, assim, na hora de, falou, não, todos aqui, né, rei, todos aqui, eu espero que eles sejam igual a mim. Aí ele vira, acho que para as pessoas, menos essas correntes aqui, né, gente, não quero. Ai, ai, aleluia, né, gente. Mas olha como essa resposta mostra o coração de Paulo. O que Paulo estava ali? Preso. Por que significa esse menos essas correntes? Que Paulo estava preso, mas ele era verdadeiramente livre. O rei, quase convertido, quase cristão, mas ele estava preso. Olha que a Bíblia fala em Joel 2, no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Aleluia. Graças a Deus, Ele é grande em misericórdia, tardio em irar-se. Só que chega uma hora que, né, a gente tem que parar de brincar com as coisas de Deus, né? E o que pode fazer a gente rejeitar muitas vezes esse convite? Quais as razões que fazem a gente deixar para depois? Quais são os fatores, muitas vezes, que levam a gente a ficar apenas no quase, por pouco convertido? Eu citei 4 aqui. A primeira é uma falsa ideia do cristianismo, né? Penso que a religião talvez se resume a uma ou outra denominação, essa briga, ou se resume a valores morais, ou uma série de deveres a ser cumpridos, né? E poucos reconhecem que o cristianismo é, na verdade, uma radical transformação interna da nossa natureza, né? É uma vida sendo um com Jesus. Lá em 1 Coríntios 6:17 ele vai falar assim, mas aqueles que se unem ao Senhor é um Espírito com Ele. Então isso é o verdadeiro cristianismo, né? Outro ponto, o que os outros vão pensar, o temor dos homens. O que meus amigos vão falar de mim? Ah, agora você dá dinheiro para pastor. Ah, era tudo zoado e agora quer se pagar de santo. O que minha família vai pensar? A família é a coisa mais difícil de você, talvez, conseguir. Você não converte ninguém, né? É o Espírito Santo, mas você conseguir mostrar esses frutos, porque a família conhece você a vida inteira. É tipo Jesus lá, né? Que não pôde fazer muito milagres ali na sociedade por causa da familiaridade. Então isso já está na Bíblia. E eu falo para vocês aqui porque na minha casa, lá na minha casa não, né? Meus pais, tal, ninguém é convertido, né? Ao evangelho de fato.
E aí, até quando a gente foi ordenado, né, eles não entendiam nada, né? A gente mostrou o vídeo, nossa, meu pai chorou um monte lá, mas não entendia nada, coitadinho, que estava acontecendo. Eu uma vez estava, quando eu era mais novo, bem mais novo, eu fui dos desbravadores. Quem é que conhece? É tipo um escoteiro, só que ele é da igreja adventista. Não dá risada, Benza, calma. Eu era dos desbravadores, eu andava lá com o lencinho, com a faixinha e tal. Eu ia, cara, eu gostava muito disso aí. Só que, tipo assim, chegou uma época que eu tava lá, tipo, entrando no meu ensino médio. E eu também, ao mesmo tempo, eu era meio descolado na escola, assim, sabe? Eu era tipo o cara da turma da bagunça, eu era o que praticava uns bullying, sabe? Eu era o cara que zoava as outras pessoas e tal. Só que eu era desbravador. Era tipo um legendário mirim, desculpa, meus amigos. Não, corta, depois eu vou cortar essa aqui, ó. Onde é que eu tava? Eu era desbravador. E aí, lá... Cara, mas eu muito grato por isso, cara, porque em algum aspecto eu aprendi muitas coisas da Bíblia nessa minha época da vida que não era convertido, e mesmo depois num período bem desviado, né, que às vezes eu ia pra loucurada, e aí a hora que eu deitava pra dormir eu pedia perdão pra Deus, eu tava no grau já tava muito louco já, mas Deus, se o Senhor voltar hoje eu sei que eu não vou, então me perdoa, e dormia. Então eu fazia isso, porque eu sabia de alguns princípios e que fui aprendendo, né? E aí, só que tinha uns trabalhos evangelísticos, você levar lá uns panfletinhos, uns livrinhos. E eu era de Guarapuava, né, a cidade. Uma cidade bem menor, né? E aí eu ia junto, né? Porque tem algumas metas a ser cumpridas para você ganhar a sua especialidade, sabe? Que você vai costurar no seu uniforme. E aí, tipo, eu tinha que ir junto nesse rolê. Aí eu lembro até hoje, cara, era o dia de finados, a gente foi lá na porta do cemitério, lá, né? Entregar lá uma flor pra galera e fazer uma oração. Eu nem lembro quantos anos eu devia ter, mas eu sei que, tipo, eu ficava muito dando migué, assim, tentando me esconder, assim, porque eu falava assim, mano, se alguém da minha escola me ver, cara, se eu for zoar alguém lá, os caras vão falar assim, cara, você tava lá no cemitério de fardinha, cara. Eu falei assim, cara... E eu ficava assim, cara, ninguém pode me ver. Eu vou fazer essas coisas aqui da igreja, mas, cara, ninguém pode me ver. Ninguém pode ver, senão eu vou ser muito zoado. Então talvez é isso, até nesse livro que o Eduardo me prestou, ele até anotou ali, vou até dar os créditos para ele que ele tá lá atrás, né? O Crente 007, né? Que é tipo assim, ele na igreja, né? Aleluia, come on! Aí quando vou fazer alguma caca perto, ele, não, tô de boa. Então, tipo assim, fora da igreja eu sou meio 007, dentro da igreja eu sou grandão. E quando o Tiago 4:4 ele vai dizer, né? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Droga. Outro ponto é o amor ao dinheiro. Sabia que ia falar de dinheiro, né? Tem gente que já vendeu sua alma pro diabo por causa do dinheiro, gente. Tem gente que já negociou seus princípios, seus valores, a sua consciência, o seu sono por causa de um lucro fácil, algo ilícito. Tem muitas pessoas que perdem suas famílias por causa do tigrinho lá e tal, não sei o quê. Tigrinho é só uma expressão de todas essas porcaria que tem. Tem pessoa que por causa simplesmente do dinheiro mente, roubam, se corrompem, matam, morrem. Tem gente que pensa que se elas tivessem dinheiro elas estariam mais seguras. E 1 Timóteo 6,10 vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o último ponto. O amor aos prazeres do mundo, ou seja, a idolatria do eu. Talvez o maior ídolo dessa geração, o maior ídolo do nosso tempo seja o eu mesmo, né? E um ídolo não é apenas, né, uma estatuazinha de madeira, como os evangélicos gostam de criticar os católicos, dizendo, nossa, vocês idolatram ali a santinha que é madeira. Enquanto uns lá idolatram lá um paninho lá para botar lá para que o pastor ungiu aquele paninho, é o paninho que vai curar. O ídolo não é nem isso, cara. Estátua de madeira ou pedra, mas idolatria é qualquer coisa que ocupe o lugar que deveria ser de Deus no nosso coração. E geralmente são coisas muito boas.
A família é um ídolo. O filho é um ídolo. A esposa é um ídolo. O marido é um ídolo. Seu trabalho é um ídolo. Sua diversão é um ídolo. A idolatria do eu é uma... A gente vive num tempo em que experiências é o que vende mais, né? A autenticidade. Nunca ouviu-se falar tanto de meu corpo e minhas regras. A idolatria do eu. Ídolos. Ser eu mesmo. Ter reconhecimento digital. Aí que foi uma das coisas que começou lá atrás a me acender esse alerta. Quantas vezes a gente deixou de produzir algum conteúdo, até como igreja, porque não se encaixava no 1 minuto do Instagram? Quantos testemunhos bonitos que a gente teve que cortar ou até não postou, chegou a gravar aqui, não postou, falei, cara, muito bonito o testemunho, mas a pessoa falou 5 minutos, cara. Nossa, não vai ninguém ver. Só que a gente vai lá e fala que, vamos pregar, e se tiver um que se converte, já valeu. Mas por que nas nossas redes sociais a gente tem que medir os likes, tem que medir as visualizações? No reino do céu não tem algoritmo. Não importa se uma pessoa encontre um testemunho, olhe ali e fale, caraca, eu preciso mudar de vida. Uma pessoa, porque tem que se encaixar aqui, eu vou ter que fazer uma trendzinha, eu tenho que fazer um negócio aqui. Falei, cara, quando que a gente mediu likes? Quando que as pessoas, as vidas, deixaram de ter nome e sobrenome e passaram a ter usuários? Qual o seu arroba? Isso começou a me incomodar, de verdade. Porque é aí que esconde o perigo dessa geração quase cristã. Valores corretos, hábitos saudáveis, mas o coração governado por deuses falsos. Ídolos. Tem um livro do Timothy Keller que até esse nome, Deuses Falsos, que é fenomenal, eu indico para vocês. E ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tem um amigo meu que contou um testemunho uma vez que ele tem um tempo discipulado com um cara incrível na igreja. O cara tá lá, participando do GC. E aí ele falou assim, mano, Jesus veio aqui e tal, morreu por mim, me salvou. Mas me salvou do quê? Do que eu fui salvo especificamente, assim? Talvez para algumas pessoas seja escancarado, né, do que você foi salvo. Como para mim, muitas coisas são escancaradas que Jesus fez, né? Talvez você foi salvo de uma overdose. Talvez Jesus te salvou do alcoolismo. Talvez Jesus te salvou da prostituição. Talvez Jesus te salvou de um abuso. Talvez Jesus te salvou de uma rejeição. Talvez Jesus te salvou de muitas coisas. Mas a pergunta veio de um cara completamente moral. E essa pergunta não foi uma pergunta para atacar, uma pergunta para ferir, foi uma pergunta genuína de quem era novo convertido e que sempre teve uma vida regrada, que sempre cuidou da saúde, que sempre foi marido de uma só mulher, sempre foi um pai presente, ele sempre foi semeador, sempre ajudou pessoas, ajudou instituições, ele sempre esteve, cuidando de todas as coisas com zelo, com excelência. E ele pergunta, e ele começa a ir para a igreja e ele pergunta na maior humildade, assim, cara, Jesus te salvou do quê? Eu estou bem, minha família está tranquila, eu sou rico, né? E tenho uma família linda, eu tenho saúde, meus filhos têm saúde, está todo mundo bem, eu sempre ajudo as pessoas e tal. Do que Jesus salvou? E para a gente entender essa salvação, do que? Eu queria ler uma outra história com vocês, que está lá em Marcos 10, capítulo 10, versículo 17. Eu acho que aqui todo mundo que cresceu em igreja, em que vai há muito tempo na igreja, já viu esse versículo inúmeras vezes, né? Falando do jovem rico, né? Em ofertório, então.
Então a Bíblia tem a história desse jovem rico. A Bíblia fala que ele era um jovem rico, dono de muitas propriedades, alguém muito importante, alguém inteligente, talvez o melhor partido para quem está buscando um grande amor aí, né? As mulheres que esperam casar. Porque esse jovem, ele era farto, cheio de muitas coisas que eu e você estamos correndo atrás agora mesmo. Ele já tinha tudo que talvez você, nesse exato momento da sua vida, está correndo atrás. Ele já tinha. Só que mesmo cheio de tudo isso, ele tinha um anseio no seu coração pela eternidade. E a palavra anseio significa desejo desesperado. A Bíblia fala, né? Que ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então esse jovem, ele tinha todos os atributos, muito bem sucedido. Ele era muito bem sucedido. Só que olha que o apóstolo Paulo fala, né? Que se nós olharmos para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Ninguém amém, porque ninguém quer ser miserável de todos os homens. E gente, de verdade, o nosso maior medo não deve ser de fracassar. Não deve ser de errar. Nosso maior medo tem que ser bem sucedido naquilo que não tem valor para a eternidade. E eu não estou falando que você não tem que correr atrás dessas coisas, não. Que isso fique muito bem claro, porque você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa estabelecer metas, você precisa ganhar dinheiro, ter uma boa casa, uma boa família, né? Família estruturada. Você não pode fazer só que você não pode fazer essas coisas e esquecer o quê? Da eternidade. Eu já vi com os meus próprios olhos, né? Gente falar que eu não vou fazer faculdade, Jesus vai voltar mesmo em poucos anos, eu tenho certeza. Até eu me formar, Jesus já voltou, não vou poder nem exercer a profissão. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma frase que nunca mais eu esqueci, que é: viva como se Jesus fosse voltar hoje, mas se prepare como se ele fosse voltar daqui 200 anos. O que isso significa? Busque pela santidade todos os dias. Busque por Jesus todos os dias. Busque ser íntimo de Jesus todos os dias. Busque ter tempo com Jesus todos os dias. Mas se prepare como se ele fosse voltar daqui 200 anos. Ou seja, governe aqui na terra, governe todas as coisas, mas sem se esquecer que todos os dias você precisa buscar por Jesus. Mas vamos lá para o texto. Verso 17, Marcos 10. Quando Jesus já ia saindo, o homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então responde: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Jesus já começa com aquela lapada, né? Aquela chapuletada. Bom mestre. E por que é claro que ele fala isso? Porque ele se achava bom. Ele sabia que ele era bom. Sou bom, trocentos atributos aqui. Eu sou bom. Mas você sabe quando você vai falar assim: fala, meu nobre. Ele não devia falar isso. Bom mestre. Ninguém é bom. Já tomou a primeira lapada aí. Então a primeira coisa que Jesus já fala: só tem um que é bom, Deus. Somente Deus é essencialmente bom. Sabe por quê? Porque todas as coisas boas, toda a bondade que tem dentro de mim, dentro de você, vem do Senhor, vem de Deus. A gente precisa entender duas coisas aqui. A primeira, nós não somos bons. Nossa natureza não é boa. Essencialmente, por dentro, nós não somos bons. Muitos aqui já devem ter ouvido aquele exemplo, né? Que se Jesus descesse aqui agora, colocasse no telão aqui os pensamentos de cada um aqui, aí você vê que você não é bom, né? Talvez a carcaça seja boa, mas naturalmente nós não somos bons. E a segunda coisa é que tudo que nós fazemos de bom é o Senhor fluindo através de nós. O Evangelho nos ensina sempre a honrar todas as pessoas, mas nunca colocar ninguém num pedestal, num patamar de essencialmente bom. Porque na natureza, a melhor pessoa pode ser. Naturalmente ele não é boa.
Continuando. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele falou, mestre, já não é mais bom, né? Só falou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus intencionalmente, parece que ele começa a citar os mandamentos, nunca é de forma aleatória, né? Tipo assim, não vou falar, você conhece os mandamentos, não furtarás. Mas é como se ele pegasse a segunda tábua dos 10 mandamentos e ele começasse pela segunda tábua. E aí ele responde, que tem feito tudo isso desde a adolescência. Esse jovem, ele era irrepreensível, a vida exterior dele era maravilhosa. Ele era quem? Ele era esse cara, marido de uma só mulher, ele era, cuidava da sua saúde, ele era excelente, ele tinha zelo, ele tinha propriedades, ele tinha riqueza, ele tinha todos os atributos, ele honrava os pais, ele não roubava, ele não matava. Só que aí Jesus começa a bater no coração dele. Quando se trata da vida externa, ele era irrepreensível. Mas por que Jesus começa a citar os mandamentos da segunda parte? Porque esses mandamentos, eles são muito mais fáceis de ser visto na nossa vida. Quando eles são obedecidos, eles são fáceis de ser visto. Quem aqui já matou alguém hoje, antes de vir para cá? Levanta a mão. Ninguém, né? Quem aqui traiu sua esposa hoje? Não precisa levantar a mão, gente, por favor. Ninguém, só faz parte aí do... Quem roubou a moto antes de vir para a igreja aqui? O Miguel quase... Não, ninguém. Então esses mandamentos, eles são fáceis de ser percebidos. Não são? São fáceis. E aquele jovem obedecia a todos eles, e na cabeça dele, ele ia conseguir se salvar pelas suas próprias obras. É como esse cara no discipulado. A gente está sempre tentando se salvar. Por fora, talvez a gente fale, né? A graça, só a graça basta, né? A graça, a gente não precisa de nada para salvação. Mas a gente está sempre tentando se salvar. Do que Jesus me salvou especificamente? Se eu tenho uma vida assim, assim, assado. Não é pelas obras. Ninguém aqui consegue se salvar por suas obras. Por fora, esse jovem era impecável. Mas graças a Deus, ele examina o coração. Nosso eu de verdade é tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Talvez aquele jovem nunca tenha matado ninguém com as suas mãos, mas no seu coração ele já matou. Talvez você aqui, nunca roubou nada com as suas mãos, mas no seu coração você já roubou. Talvez você nunca tenha traído a sua esposa ou o seu marido, mas no seu coração, no seu pensamento, você já traiu. E é esse jovem que Jesus quer transformar. E é essa pessoa que Jesus quer se revelar aqui hoje, amém? Transformar a nossa vida. E para transformar a nossa vida, Ele não vai olhar para o nosso exterior, mas Ele vai olhar para dentro de você e para dentro de mim. Aleluia? Por quê? Olha que a Bíblia fala, Isaías 64, 6. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. O que é atos de justiça? Não está falando aqui da sua porqueira. Está falando de boas obras. Não são as piores obras, as boas obras que você faz. Imagina aquele dia que você vai lá e dá cesta básica aos pobres, que você, curitibano, vai lá e cumprimenta alguém, no elevador e ainda ora por essa pessoa. Imagina aquele dia que você está fazendo muita coisa boa, dá comida para o mendigo, evangeliza todo mundo, você ajuda até a senhorinha a carregar as compras, você fala com o seu vizinho no condomínio. Meu condomínio tem 16 casas lá, eu conheço 3 pessoas só. Meu Deus.
Mas o que fala sobre essas boas obras? Que se elas não forem verdadeiras, mas elas forem de aparência, que justifique você achar que você é salvo por causa disso, essas obras colocadas diante de Deus, elas são como trapos de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Na época, pano menstrual usado. Não sei você, mas quando eu soube disso, falei, que nojo. Eu sou meio nojento às vezes, desculpa. Às vezes. Eu brinquei, eu vou falar uma coisa que eu falo que, tipo, a gente quer ter filho, né? Eu e minha esposa, né? Mas eu falo assim, cara, o meu problema é trocar, sabe? Tipo, não é criar tudo, né? Tipo, vou criar os caminhos do Senhor, tenho certeza. Vai ser uma benção esse filho, mas, putz, trocar, cara. Eu tenho muito nojo. Só abrindo meu coração, gente, eu tenho, fazer o quê? Eu tenho. Todo mundo fala, né? Essa. O Xandão já é um jeito ogro, o Xandão já fala assim, mais 30 minutos nascia mulher. Eu ia falar mais uma coisa, mas não vou, Deus segurou. Então se você, assim como eu, ficou com nojo de trapos de imundícia ser um pano menstrual usado, né? Então Isaías conseguiu, né, o que ele queria, chocar com essa frase. Essas que são as boas obras, quando apresentadas diante de Deus, pensando na sua salvação. É como um pano menstrual usado. Aleluia. Credo. Nossas melhores obras, então. Ninguém consegue se salvar. As nossas melhores obras, elas nunca vão ser suficientes para limpar os nossos pecados. Não tem como, só tem uma obra capaz de limpar os nossos pecados, né? É a obra de Jesus na cruz, só essa, unicamente essa. E olha o verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha que interessante que Jesus, depois de tudo que ele falou ali, né, aquela birra, né? Às vezes eu vejo esse jovem rico como tipo um birrentinho, um marrentinho, né? Tipo, o que eu faço para ser salvo? Não, mas isso eu já faço. Aí Jesus o amou. E nunca, gente, em hipótese alguma, confronte alguém sem amor. Aleluia. Mas sabe qual mandamento Jesus não falou ali? Ele cita vários, né? Mas ele não falou, ame o Senhor seu Deus diante de todas as coisas. E por quê? Porque se você não cumprir esse, você não consegue cumprir os outros. Você não consegue cumprir os outros mandamentos e nem o outro, né? Porque Jesus vai lá e aumenta a régua, né? Que ele fala, ame o Senhor acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a tua força, e ame o seu próximo, como a você mesmo. Isso ali resume, o pessoal fala assim, os 10 mandamentos, hoje só tem 2, mas você consegue matar alguém se você ama o próximo como você mesmo? Então não adianta, os 10 são válidos ainda, tá? Aleluia. Só que Jesus, o que ele está falando ali? Ele está chamando esse jovem para uma renúncia. Uma renúncia. A parábola não está falando sobre dinheiro apenas. Está falando sobre renúncias. Meus amigos, vocês entendem que Jesus, ele pede renúncias. Eu não sei o que ele pede para você hoje. Eu sei muitas coisas que ele pede para mim, sim. Mas uma oração extremamente poderosa e ao mesmo tempo perigosa que você pode fazer na sua vida é: Senhor, tira de mim, ou tira do meu coração tudo que está ocupando o seu lugar, tudo que deveria ser o Senhor preenchendo, que outra coisa está preenchendo, tira de mim. Experimenta fazer essa oração para você ver. Jesus vai ter o prazer de responder, gente. E aí, aguente. O que ele pede para você renunciar? Para aquele jovem rico era o dinheiro. Um milionário talvez seja realmente vender tudo e dar aos pobres. Mas talvez seja, cara, termina esse relacionamento aí que só faz você pecar. Se livra desses amigos aí.
só estão te levando para o mau caminho, que faz você ter uma vida dentro da igreja e fora da igreja outra. Talvez seja esse emprego que eu te dei, você fazer algumas coisas ilegais, dinheiro fácil, né, ilegal, você está recebendo. Qual é a renúncia? Toda crise, ela vai nos levar, toda crise que vai nos levar para um lugar mais alto, ela tem que ser bem-vinda, a gente tem que aceitar esse processo. E essas crises fazem parte de melhorar áreas da nossa vida. E nesse exato momento eu estou sendo muito esticado, em várias áreas da minha vida. Mas é renúncias que Jesus pede. Esse jovem, ele era preenchido pela riqueza dele. Talvez esteja muito longe da maioria aqui, né? Se colocar no lugar desse jovem. E falar assim, nossa, venda tudo Deus aos pobres. Fala, tá tranquilo, não tem muita coisa mesmo. Então, tipo, é isso que eu preciso para ser salvo. Mas o que tem preenchido a nossa vida? O dinheiro é o que preenchia aquele jovem. O que rouba a gente de Deus? Eu não falo isso de estar aqui no domingo, de não faltar nenhuma prayer house na segunda, de não faltar nenhum GC, de ser ativo no GC, ser um dizimista fiel, um bom líder no nosso meio, ser um bom pregador. Nada disso. Nada de forma exterior, mas estou falando da forma interna, de dentro. Do meu coração, do seu coração. Quem você é quando você está sozinho? Quando ninguém da igreja está vendo? Quando nenhum dos seus amigos está vendo? Quando sua esposa não está vendo? Seu marido não está vendo? Quem é você sozinho? Isso fala o quê? Da nossa vida interna. Ela tem que apontar para a vida eterna. Aleluia? E eu quero caminhar para o encerramento no verso 22. Se você não prestou absolutamente atenção em nada até aqui, você poderia dar uma acordada agora para você entender isso aqui e você vai sair uma nova pessoa, se você aplicar. Amém? Verso 22. Diante disso ele ficou abatido, se afastou triste porque tinha muitas riquezas. A Bíblia fala que ele sai triste e abatido. Agora preste atenção aqui nesse triste, profundamente triste. A palavra original, ela é perílupos. E ela só aparece outra vez na Bíblia. A mesma palavra só aparece outra vez lá, quando Jesus estava no Getsêmani, fazendo aquela oração que ele estava profundamente triste, que ele pede para os seus discípulos ajudarem a oração. E aí ele faz aquela oração, né? Às vésperas do momento em que ele seria separado de Deus por algum momento. Ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E sabe o que é o cálice? O cálice não era a chibatada que ele ia tomar, o cálice não era os pregos que iriam enfiar nele, o cálice não era a cruz ali, não era a lança ali para ele morrer. Qual que era o cálice? O cálice que causou o Jesus ficar profundamente triste era saber que por algum momento Deus ia virar as costas para ele. Essa separação fez ele ficar profundamente triste. Perílupos. Que palavra bonita, né? A mesma palavra usada para o jovem rico quando ele pensou em abrir mão da sua riqueza. Sabe o que eu entendo aqui? Que aquilo que o pai era para Jesus, o dinheiro era para aquele jovem. Eles estavam profundamente tristes porque eles estavam às vésperas de se distanciar da sua maior alegria. A alegria de Jesus era o pai. A alegria daquele jovem eram as riquezas. E a nossa alegria? Causa medo quando você pensa em perder? O que causa você ficar profundamente triste quando você pensa em perder? Perílupos. Poderia ser até esse o título da pregação, mas não. O título está melhor. Perílupos. Profundamente triste.
Jesus era o verdadeiro rico nessa história. Porque lá em 2 Coríntios 8:9 vai dizer: vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor a vocês, se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, o que exatamente Jesus quer nos salvar? Jesus nos salvou do quê? Do que Jesus salvou? Jesus quer salvar você. Não é salvar você das suas doenças, salvar das drogas, do alcoolismo, dos traumas, não. Deus quer te salvar do pecado. Deus quer te salvar do inferno. Deus quer te salvar de uma dívida que você não pode pagar. Era o pecado do mundo que fazia Deus virar as costas para Jesus, porque Deus não pode estar junto com o pecado. Quando Jesus estava carregando o meu pecado e o seu pecado, Ele fala: Pai, por que me abandonaste? Porque Deus virou as costas para Ele. Ele já estava cheio dos nossos pecados. Deus quer nos salvar do quê? Do pecado, que é aquilo que nos tira dele. Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. A maior doença que nós podemos ter hoje não é um câncer. A maior doença que nós podemos ter hoje não é uma dor nas costas, um trauma. A maior doença que nós podemos ter hoje é pensarmos que nós não estamos doentes. Estamos doentes e que, cara, a minha oração é que Jesus nunca deixe eu perder o senso de que eu estou doente. Eu sou doente e careço da misericórdia de Deus todos os dias. Nunca se esqueça que nós somos doentes na história. Lembra daquela história que o Senhor prepara um banquete e manda convidar o pessoal da mais alta classe, da maior sociedade. Ele prepara um banquete, manda chamar todo mundo. Aí ninguém aparece. Cadê a galera? Não, ninguém veio. Estava um ocupado fazendo isso, outro ocupado lá com o campo, outro casou agora e estava curtindo o casamento. Ninguém pôde vir. Aí aquele senhor fala assim: então vai atrás dos becos e das vielas, pegando os piores lá e trazendo aqui para esse banquete, para a minha mesa. Nós não éramos a primeira opção, não, gente. Nós éramos os que estavam nos becos e nas vielas. Nós somos os doentes da história. É terrivelmente doloroso achar que a gente não é doente. A melhor condição que existe para mim e para você aqui hoje é reconhecer: Senhor, eu estou doente e eu preciso de você. Amém? Fique de pé no seu lugar, feche seus olhos. Vai parecer que nós estamos no final. Eu não sei qual que é a sua alegria. Eu não sei qual que é a sua renúncia que Deus pede. Eu não sei o que faz você ficar profundamente triste quando você pensa em perder. Mas eu sei que nada que nós não tem nada que nós podemos fazer para ser aceitos por Deus, para recebermos a salvação. Que você fique à vontade, se você quiser
sair do seu lugar, ou vir aqui para frente, ou se ajoelhar, fica à vontade na presença do Senhor, mas entregue o seu coração para Ele nessa manhã. Jesus, nos livra, Pai. Nos livra de acharmos que nós somos merecedores. Nos livra, Jesus, de acharmos que nós não somos os doentes. Pai, não queremos mais ser quase salvos, quase cristãos. Não queremos esse evangelho do quase mais, Senhor. Não queremos, Jesus. Senhor, converte nos nossos corações. Converte nos nossos corações. Senhor, que se alguém aqui entrou hoje com a dúvida do seu amor, Senhor, que o Senhor toque essa pessoa nesse exato momento, Jesus. Senhor, que se alguém entrou aqui sujo pelo pecado, Jesus, que alguém que entrou aqui sujo tenha esse pensamento de que eu não mereço, Deixa eu te falar uma coisa, você não merece mesmo, mas nem mesmo aquele que é mais certinho, aquele que tem a maior moral, nem mesmo aquele que tem uma vida irrepreensível, impecável, nem essa pessoa merece. Ninguém merece a salvação, porque a salvação ela vem de graça, porque nenhum de nós aqui é naturalmente bom, só há um que é bom, que é o Senhor Jesus. Pai, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pela salvação, Jesus. Obrigado pela cruz, mas pela ressurreição, que é o que garante que o Senhor está vivo hoje. E nós adoramos a um Deus vivo, a um Deus que fala conosco, a um Deus que nos ouve, a um Deus que enxerga, Senhor, as nossas lágrimas, Senhor. É um Deus que sente aquilo que a gente sente, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor está vivo. Obrigado pela esperança na ressurreição. Pai, nós te amamos, engrandecemos o teu nome, louvamos o teu nome, te engrandecemos em nome de Jesus.